Sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós faremos a correção da folha de exercícios que eu passei para vocês na semana passada, tá? Com 10 questões, na quase da revisão, em que nós trabalhamos 3 conteúdos diferentes, que foram os conteúdos que nós vimos até agora no segundo bimestre, ok? Então eu fiz um trabalho de revisão para que vocês pudessem de fato rever, né? A revisão foi feita para rever aquilo que vocês viram desde a primeira aula no segundo bimestre, ok? Então na aula que vem, tá? Na aula da semana que vem nós voltaremos aos conteúdos normalmente e depois disso eu farei novamente um trabalho de revisão de conteúdos para que a gente consiga trabalhar já que a gente não consegue ter uma avaliação mais minuciosa, mais cuidadosa, né, como a gente está acostumado, como testes e provas, eu faço esse trabalho de revisão para que eu possa ver como vocês estão, ok? E para que a gente também não tenha tantos conteúdos de uma vez só, ok? Então, a gente vai fazer esse trabalho mais pausado, né? No caso, passo trabalho numa semana, forneço o vídeo na semana seguinte, tá? Para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais tranquila também com os conteúdos, beleza? Então vamos lá. Questão de número 1, vamos à correção. Identifique o tempo verbal do modo subjuntivo dos verbos destacados. Bom, eu dei 2 informações para vocês. A primeira é que eu tô falando de tempo verbal. Então o que você tem que saber sobre isso? O que é tempo verbal? Quando eu falo em tempo, eu quero saber se é presente, se é pretérito ou se é futuro, tá? Então, tempo verbal. No modo subjuntivo eu tenho apenas 3, diferente do indicativo que eu tenho 6, ok? Que é o presente, pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, ok? Isso no indicativo. Então, só nessa número 1, eu já dei 2 informações. A primeira, sobre tempo verbal, presente, pretérito ou futuro. E outra informação que eu dei, que eu estou trabalhando com modo subjuntivo. Eu não estou trabalhando com indicativo, eu estou trabalhando com subjuntivo, beleza? Então vamos lá. Na letra A, tomara que ele consiga o emprego que tanto deseja, tá? Qual é o verbo em destaque? Consiga. Então eu quero que você analise, me diga em que tempo verbal do modo subjuntivo o verbo consiga está. Então na letra A, vamos lá. Questão de número 1, letra A. Como é, ó. Tomara que ele consiga, que eu consiga, que o que tu consigas, que ele consiga. Então o quezinho aí indica o quê? O presente. Uma coisa que eu preciso dizer a vocês: não fiquem presos às famosas bengalas. Por quê? Porque há casos, né, e inclusive tá dentro desse exercício, em que a bengala será outra, né? Aparentemente, a bengala será outra, né? Só que o tempo verbal, por exemplo, aqui eu utilizei o presente. Mas suponhamos que eu colocasse o que com o verbo no futuro. Tá? Isso pode acontecer. Então é bom que você saiba o que, como é que aquele verbo é conjugado. Tá? Você tem que colocar na sua mente. Como é que é o verbo no presente? Que eu consiga. Caso do verbo conseguir, que eu consiga. E se fosse no pretérito imperfeito? Se eu conseguisse. E o futuro? Quando eu conseguir. Então, o seu olhar não tem que estar na bengala. Que, se ou quando. O seu olhar tem que estar no verbo, ok? Olhe para o verbo para que você possa identificar, ok? A bengala, ela ajuda na hora de você escrever o verbo. Mas eu vou mostrar já no exemplo que eu tô falando que eu usei uma bengala, mas o verbo tá em outro tempo verbal, tá? Para que vocês fiquem atentos mesmo, ok? Vamos lá. Então, na letra B. Então, a letra A, presente. A letra B, qual é o verbo que está em destaque? Tivesse. Teria passado de ano se tivesse estudado. Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Então, se é o quê? É pretérito imperfeito, ok? Então é pretérito imperfeito do subjuntivo. Nem vou colocar aqui do subjuntivo porque eu já disse isso no enunciado. Na letra C, observem bem a letra C. Se eu chegar a tempo,
irei ao curso. O C é o que, gente? É a bengala de que tempo verbal? Pretérito imperfeito. Mas eu falei se eu chegasse ou eu falei se eu chegar? Se eu chegar. Chegar é tempo futuro. Então, qual é o tempo que nós temos aqui? Futuro do subjuntivo. Tá? Não sei se você chegou a colocar pretérito imperfeito, mas se eu chegar aí é futuro. Por isso eu estou falando. Olhem para o verbo, tá? Na verdade, as bengalas elas vão servir para que você consiga na sua mente pensar como é que o verbo em destaque ele é conjugado, ok? Por exemplo, que eu chegue, aí seria presente. Se eu chegasse, aí é futuro. Mas o que eu coloquei? Futuro não, pretérito imperfeito. Mas o que foi que eu coloquei? Se eu chegar. Se eu tivesse falado se eu chegasse a tempo, iria ao curso. Se eu chegasse, o chegasse aí tá no passado. Então seria pretérito imperfeito. Mas eu falei chegasse? Não, eu falei se eu chegar. Como é que é o verbo chegar no futuro? Quando eu chegar, quando tu chegares, quando ele chegar. Observem que a bengala do futuro é quando. A palavra-chave para você conseguir saber como é que se conjuga um determinado verbo é por meio das bengalas, mas não fiquem presos a elas para identificar o tempo verbal não, ok? Então, se eu chegar a tempo, irei ao curso. Se eu chegar é futuro. E por fim, na letra D, desejo que faça boas escolhas. Que eu faça, que tu faças, que você... que ele, no caso, faça boas escolhas. Então, o que é bengala de quem? Do presente. Então, que tempo que nós temos? Presente, tá? É só, na dúvida, conjuga o verbo, tá? Desejo que faça boas escolhas. Poxa, eu não sei se esse que é ou não bengala. Então, que eu faça, que tu faças, que ele faça. Opa! Ali tem faça? Tem. Então, na verdade, a gente está trabalhando com presente do subjuntivo. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2. Assinale a frase cujo verbo em destaque foi flexionado incorretamente. Quando a gente fala de flexão, a gente está falando de número, de pessoa, de tempo, enfim. Então, a flexão aqui, eu preciso que você assinale, ou seja, que você risque aí, qual é que está incorreta, tá? Que você marque, na verdade, que está incorreta. Então, vamos analisar. Ficaria feliz se ele fosse a minha casa. Tá tranquila? Sim. Ficaria se ele fosse, né? Estabelecimento de uma condição. Na letra B. Farei o trabalho se tiveres tempo. Quem fará o trabalho? Eu farei o trabalho. Olha como é que tá aí, ó. Farei o trabalho se tiveres tempo. Deixa eu apagar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 2. A resposta é a letra B de bola, tá? Já tô falando pra vocês que a resposta é B de bola. Mas qual é o problema dessa questão? Farei o trabalho se... Vou botar embaixo. Tiveres tempo. Qual é o problema dessa questão? Vamos lá. Farei o trabalho. Quem farei? Ele farei? Nós farei? Não. Quem farei? Eu. O eu, ele só não está aparecendo na frase. Mas pelo verbo, pela forma como o verbo se encontra, eu sei quem, entre aspas, farei. Tá? Então, eu farei. Eu farei o trabalho. Qual o problema? Se tiveres tempo. O verbo em destaque foi tiveres. Ok? Qual é o problema dele? É a forma como ele se encontra. Por quê? Porque aqui eu tô trabalhando com eu. Tá? Quando eu tiver, quando tu tiveres. Ai, deixa eu pegar outra caneta. Quando eu tiver, quando tu tiveres. Quando aqui é futuro subjuntivo. Então aqui é tu. E qual é o
Porque eu tô utilizando pessoas diferentes para a mesma frase, tá? Para o mesmo sentido. O que aconteceu aqui? Farei o trabalho se tiveres tempo. Mas quem é que vai fazer se tiver tempo? Eu. Como é que quando eu tiver? Então aqui tá tiveres. Como é que eu posso fazer isso? Não dá. Então, na verdade, eu farei o trabalho se tiver tempo. Se eu tiver tempo, aí eu farei o trabalho, ok? Então eu tenho que utilizar a mesma pessoa, tá? Pra preencher o sentido dessa frase. Por isso que a resposta da questão de número 2 é a letra B de bola, porque eu queria a incorreta. A letra C. É justo que eles fiquem aqui. Eles fiquem. Beleza, tranquilinho, tá? E por fim, Deus me proteja. Problema nenhum também nessa frase, tá? Então a resposta da questão de número 2 é a letra B de bola, ok? Vamos à questão de número 3 agora. Deixa eu colocar aqui, ó. A questão de número 3 eu botei o seguinte: assinale a frase cujo tempo verbal em destaque foi classificado corretamente. Há um problema aí. Por quê? Porque tem duas opções certas, ok? Tem duas opções que estão corretas. Na verdade, eu ia colocar um outro tempo verbal, mas eu acabei, na hora de digitar, acabei digitando o que estava certo. Então, quem marcou a letra C ou a letra D, e na dúvida falou, poxa, mas tem duas certas e acabou marcando C e D, eu aceito, ok? Está correto. Então, na verdade, tanto a letra C como a letra D, elas estão corretas, tá? Foi um erro meu, um erro de digitação. Por quê? Porque na letra C eu ia colocar pretérito imperfeito do indicativo e não subjuntivo, como é o caso, tá? Em vez de colocar indicativo, eu coloquei subjuntivo. E aí, na verdade, eu queria que a letra D estivesse correta. Mas aí eu acabei misturando, então eu vou aceitar tanto a letra C como a letra D. Mesmo que saísse antes, vamos analisar. Mesmo que saísse antes, não teria chegado a tempo. Eu coloquei como presente do subjuntivo. Vamos lá. Olha aí, mesmo que saísse. Eu falo que eu saísse? Não, eu falo se eu saísse. Então não pode ser presente do subjuntivo, só pode ser o quê? Pretérito imperfeito. Então na letra A, se você quiser marcar e colocar no seu caderno, letra A, a resposta é pretérito imperfeito, ok? Na letra B, talvez eu queira uma bolsa igual à sua. Eu coloquei futuro do subjuntivo. Vamos lá, vamos ver. Queira, que eu queira, que tu queiras, que ele queira. O porque indica que tempo? Presente do subjuntivo. Então, na letra B de bola, nós temos presente do subjuntivo, ok? E não futuro do subjuntivo. E a letra C e a letra D estão certinhas, tá? Se nós quiséssemos, se eu quisesse, se tu quisesse, se ele quisesse. Se nós quiséssemos, pretérito imperfeito. Olha o C aí. E por fim, talvez ela odeie o vizinho, que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie. Então, odeie aí, o que tá na frente, tá? Quando a gente vai conjugar o verbo, é presente do subjuntivo mesmo. Então, a resposta tá correta. Tranquilo? Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Eu montei o gabarito. Mas vamos lá. Ficou na outra folha. Deixa eu apagar aqui só pra... Bom, eu vou fechar, vou fazer o seguinte. Vou prosseguir a correção no próximo vídeo, tá?